boa noite. Boa noite. STF vai investigar o suposto cartel nos trens e metrô de São Paulo. Tentativa de assalto a banco na Vila Mariana termina com criminoso baleado. Dezenas de manifestantes ligados ao movimento Black Bloc prestam depoimento em São Paulo. Eles são investigados por atos violentos nos protestos realizados na cidade nos últimos meses. Justiça australiana proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo na capital do país. Em plena era digital, o projeto reúne pessoas que participam de um grupo internacional que ainda troca cartões postais. O Jornal da Gazeta já está no ar. Manifestantes ligados ao movimento Black Bloc prestaram depoimentos hoje na sede do DEIC em São Paulo. A polícia investiga a participação deles em atos de violência nos protestos realizados na cidade nos últimos meses. Das 81 pessoas intimadas a comparecerem aqui no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, nesta tarde, 50 compareceram para prestar depoimento. O objetivo das investigações é saber se estas pessoas, que por algum motivo foram detidas durante os protestos que aconteceram nos últimos meses aqui na capital, têm alguma ligação com os Black Blocs, os grupos que provocam atos de vandalismo e violência durante os protestos. As investigações começaram no mês passado e em novembro foram ouvidas 65 pessoas. Este trabalho faz parte de uma força-tarefa organizada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público para se chegar aos nomes e como estes grupos se organizam para provocar estes atos. As investigações vão continuar até que as pessoas que não compareceram à delegacia sejam encontradas para prestar depoimento. A Prefeitura de São Paulo deve recorrer ao STF para tentar reverter decisão judicial que barrou o aumento do IPTU na cidade. Ontem, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, baseada em ações movidas pela Fiesp e pelo PSDB, suspendeu o reajuste que seria de, no máximo, 20% para imóveis residenciais e de 35% para imóveis comerciais. A decisão é liminar e a Prefeitura deve recorrer ao STF. Faltam apenas 17 dias para a emissão dos carnês, que serão enviados aos contribuintes. Se não conseguir reverter a questão a tempo, a Prefeitura só poderá reajustar o imposto com base na inflação, que foi em torno de 6%. A Prefeitura já havia sofrido um revés anterior na Justiça por meio de liminar obtida pelo Ministério Público, mas tinha conseguido reverter a decisão. Em meio à polêmica, vereadores da oposição e também da base aliada já discutem a possibilidade de votação de um novo projeto sobre o imposto. E a Prefeitura paulistana estuda proibir táxis e carros de trafegarem pelos corredores de ônibus. Estudo feito pela Secretaria Municipal de Transportes, a pedido do Ministério Público, mostra que a presença de outros veículos nos corredores reduz a velocidade média dos coletivos. Segundo a Prefeitura, a velocidade média dos ônibus com os táxis nos corredores é de 6 km por hora, contra 13,5 km por hora sem esses veículos. No estudo, a Prefeitura afirma que os usuários de táxi representam menos de 1% do total de passageiros que circulam nos corredores de ônibus. Atualmente, os táxis são proibidos apenas nas faixas exclusivas. O Sinditaxi criticou a Prefeitura e disse que, se os táxis forem proibidos nos corredores, o trânsito da cidade vai piorar ainda mais. Os shoppings de São Paulo já ampliaram o horário para as compras de Natal. Com a proximidade da data, uma das mais importantes para o comércio, os lojistas apostam no horário diferenciado para faturar. Alguns shoppings da cidade vão funcionar até às 11 da noite, de segunda a sábado. Na semana do Natal, há estabelecimentos que vão até mais tarde, meia-noite. No domingo, alguns também ampliaram o horário e vão atender o público das 11 da manhã às 10 da noite. Nos feriados de Natal e Ano Novo, a abertura das lojas é facultativa. Em tempos de comunicação instantânea, muita gente ainda tem prazer em chegar em casa e procurar a correspondência entregue pelo correio. São pessoas que participam de um grupo mundial que troca cartões postais. É o projeto Post Crossing. O primeiro cartão, um legítimo colecionador nunca esquece. Foi em 1980. Eu ganhei um cartão do meu pai, que era na verdade uma folhinha, ele destacou o cartão e me deu.
E eu guardei. Eu gostava do lugar, eu queria conhecer o lugar. Aonde? É Gramado. Júlio conheceu Gramado no sul do Brasil pessoalmente anos depois. Mas o que marcou mesmo foi o gosto pelos postais. Resultado, hoje são milhares. Cerca de uns 30 mil, 40 mil cartões. São cartões de todos os lugares, tamanhos, materiais. Este, por exemplo, é feito de latão. Tem alguns bem raros, comprados em sebos. Me chamou a atenção quando eu vi escrito a lápis. Falei, nossa, um cartão escrito a lápis. E aí eu vi que é de 27, quer dizer, caneta devia ser uma coisa difícil na época, né? Os mais novos acabam de chegar. Um da Ucrânia, outro da Rússia. Imaginar que esse cartão, assim, há 7 dias atrás, estava lá na Ucrânia, alguém foi até o correio, colocou aquilo, entendeu? Rodou o mundo até chegar aqui na minha casa. Essa mania moda antiga ganhou justamente o impulso da tecnologia. Um site que promove a troca de cartões está fazendo sucesso e já conseguiu chegar na marca de 20 milhões de postais trocados pelo mundo todo. E o mais interessante dessa história é que isso acontece entre pessoas que nunca sequer se viram ou mesmo se falaram. O Post Crossing conecta gratuitamente os amantes dessa prática. Basta se inscrever pela internet e assumir o compromisso de enviar um postal para quem aleatoriamente for escolhido pelo site. A ideia nasceu em 2004, quase como uma brincadeira, a partir de um problema com o namorado da Ana. Eles são de Portugal. E surgiu de uma ideia do Paulo Magalhães, que na altura era um estudante de Engenharia Informática em Portugal e que tinha um problema, que era a caixa de correio dele estava sempre vazia. E então ele pensou que se calhar havia outras pessoas que também gostavam de receber postais e não tinham com quem trocar. Então pôs os seus conhecimentos informáticos em prática e criou este website, o Post Crossing, onde as pessoas podem enviar e receber cartões postais de todo o mundo. Desde então, a plataforma reúne mais de 400 mil participantes. Cada cartão postal que a gente recebe é uma pequena janela para o mundo da outra pessoa, não é? E nessa história, Cíntia virou uma campeã entre os brasileiros. Já trocou 5 mil cartões com a ajuda do site. Ela pede e os postais chegam com gatinhos de todo mundo. No começo eu colocava, por exemplo, a aurora boreal, coisa que não tinha aqui no Brasil, que é vulcão, alguma coisa assim. Aí depois eu coloquei os gatos. Aí eu vi que tinha muita gente que gostava de gato, aí eu comecei a gostar de pinturas, de artistas, e aí só aumenta. E mesmo depois de tantos anos e cartões, Cíntia garante: a emoção de uma cartinha feita à mão, chegando pelo correio, é muito especial. É muito gostoso você chegar em casa e ter carta, se abrir, ver de quem que é, que país que é. Máfia do ISS. Dinheiro é encontrado na casa do ex-auditor fiscal da prefeitura, Ronilson Bezerra. Ele é apontado como chefe da quadrilha que provocou um rombo milionário nos cofres da prefeitura. A repórter Karina Zasnikoff está na sede do Ministério Público e tem outras informações. Estela, foram R$ 72.700 em notas encontrados em um cofre que foi apreendido junto com outros materiais recolhidos pela polícia quando a operação que investiga a máfia do ISS foi deflagrada em 30 de outubro. Esta é a segunda vez que os investigadores encontram grandes quantias de dinheiro em objetos que pertencem a Ronilson Bezerra Rodrigues, apontado como o chefe da quadrilha. Há 2 semanas, outros R$ 88 mil foram encontrados em um cofre que ficava em uma sala comercial usada por Rodrigues. Esta semana, um documento encontrado em um dos computadores indicou um caso de 410 obras civis que estão possivelmente envolvidas no pagamento de propina a fiscais do ISS. Até por isso, hoje mesmo, a Polícia Civil e o Ministério Público firmaram uma parceria para conduzir as investigações. O Ministério Público já ouviu algumas testemunhas. Uma delas, que teve a identidade preservada, disse que Ronilson movimentava cerca de R$6 milhões por semana em esquemas ilegais que vão além da máfia do ISS. Uma segunda testemunha, um executivo da empresa Tarjab, foi ouvido e confirmou o pagamento de propina de pelo menos R$200 mil aos fiscais e apontou o nome de outros 11 fiscais que fariam parte deste esquema. A prefeitura já notificou 64 empreendimentos
para que eles apresentem as notas fiscais de produtos para identificar o cálculo de deduções feito sobre a base do ISS destas empresas. Laerte. Após ter secretários acusados de envolvimento no escândalo do cartel de metrô e trens, o governador Geraldo Alckmin diz ver objetivo eleitoral em parte das denúncias. A declaração de Alckmin foi dada ao contestar a tradução de uma carta anônima escrita em inglês e enviada em junho de 2008 à diretoria da Siemens, empresa que denunciou a existência do cartel. No inquérito, do qual a carta faz parte, há também uma versão do documento em português, com um acréscimo de um parágrafo que aponta o PSDB como destinatário de propina. A cúpula tucana tem tratado a diferença como evidência de que os documentos foram falsificados. Eles acusam o atual secretário do prefeito Fernando Haddad, Simão Pedro, que é deputado estadual licenciado, de ter falsificado o documento. Simão Pedro nega. Houve uma denúncia. A denúncia era anônima, apócrifa. Então, primeiro item, denúncia anônima. Investigue isso, não tem nenhum problema. Depois se disse que a denúncia envolvia pessoas do PSDB. Foi-se verificar, o texto foi alterado. O texto em português, ele foi modificado, quando foi do inglês passou para o português, ele foi enxertado com objetivo nitidamente político-eleitoral. De acordo com o Ministério da Justiça, não houve falsificação e que, na verdade, são documentos diferentes. Alckmin disse que não tem receio de que as acusações contaminem sua campanha pela reeleição no ano que vem. Ontem, reportagem da Folha de São Paulo revelou que um ex-diretor da Siemens, em depoimento à Polícia Federal, mencionou 2 secretários de seu governo como destinatários de propina paga pelo esquema. Justiça é para todos, doa a quem doer. O que nós defendemos é investigação isenta contra a mentira, contra a falsidade. E o inquérito do caso chegou hoje ao STF. A investigação vai para o Supremo porque envolve parlamentares que têm foro privilegiado. Ao todo, 10 pessoas tiveram seus nomes envolvidos no escândalo, entre eles deputados e secretários estaduais de São Paulo. A relatora na corte será a ministra Rosa Weber. Ela ficará responsável por autorizar ou não a abertura formal do processo. Mensalão, o Supremo Tribunal Federal expediu agora à tarde o mandado de prisão para o ex-advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino, que mora em Belo Horizonte. No final da tarde, a Polícia Federal informou que recebeu o documento. Tolentino foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele questionou a pena por meio dos chamados embargos infringentes. Antes de expedir o mandado de Tolentino, o Supremo havia decretado o fim do processo para que ele e para o deputado Pedro Henri, do PP. Ele também deverá ter a prisão decretada pelo Supremo em breve. Músicos armênios trazem a São Paulo melodias típicas de uma tradição milenar. Um momento dedicado à cultura que a comunidade de imigrantes e descendentes não deixa de prestigiar. Quando chegou ao Brasil com 30 anos de idade, Hrant teve que se adaptar à cultura daqui. De família armênia, mas nascido no Egito, ele conseguiu aprender o português, mas fala com um sotaque carregado. E o nome precisou mudar. Meu nome é Hrant, mas me chama batismo, Geraldo. Por causa que Geraldo, todo mundo gosta de Geraldo, esse ficou. A comunidade armênia em São Paulo é considerada pequena, são apenas 25 mil integrantes, incluindo descendentes. Mas eles são tão respeitados por aqui que existe até estação de metrô em homenagem a esse povo que fugiu de seu país natal para encontrar um abrigo no Brasil. Histórias que Hrant conhece desde pequeno. A família dele fugiu da Armênia logo depois do massacre promovido pelo Império Turco-Otomano no começo do século passado. É horrível, 1,5 milhão massacraram. O paulistano Sarkis é porta-voz da comunidade armênia no Brasil. Ele tem a missão de manter viva a tradição do povo de seus antepassados. Para poder unir, os armênios de todos os segmentos, religiões, para poder trazer e juntar e também mostrar um pouco mais da cultura. Foi ele quem trouxe para o Brasil um grupo musical que roda o mundo divulgando as melodias típicas do país.
Os instrumentos são um tanto diferentes para nós. O kamanchá é uma espécie de violino, o tar parece um violão e o duduk é um tipo de flauta. Filho de armênios, Sarkis sempre se recorda dos conselhos do pai, que chegou por aqui nos anos 60 e se apaixonou pela terra que o acolheu. Ele mesmo fala, né? Nunca fala mal do país que vocês nasceram, porque é o melhor do mundo. O presidente Dilma Rousseff recebe o presidente da França, François Hollande, no Palácio do Planalto. Os dois se reuniram durante a manhã e almoçaram juntos. Hollande foi recebido com honras de chefe de Estado. Dilma e o presidente francês tiveram uma reunião fechada e depois assinaram acordos nas áreas de ciência, tecnologia e educação. Um deles determina a ampliação do número de bolsas para estudantes brasileiros na França e ainda um visto especial para que jovens trabalhem e façam turismo nos dois países no período de 1 ano. Os chefes de Estado também conversaram sobre a oferta de caças franceses à aeronáutica, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia para a criação de uma área de livre comércio, a Copa do Mundo e a espionagem dos Estados Unidos, dentre outros assuntos. Mais tarde, François Hollande também se encontrou com o ex-presidente Lula na Embaixada da França em Brasília. Em seguida, ele embarcou para São Paulo, onde participa de um evento amanhã. Em Pretória, segundo dia de velório de Nelson Mandela, tem filas quilométricas e maior tempo de espera. Milhares de pessoas aguardavam debaixo do sol forte para dar adeus a Mandela. Porém, diversos problemas na organização do velório testavam a paciência de quem já estava horas na fila. Às 5 horas da tarde, horário local, o velório foi encerrado, frustrando milhares de admiradores de Madiba, que ainda aguardavam para ver o corpo. Para quem conseguiu chegar perto do caixão do líder, restou a emoção. Segundo o governo sul-africano, 40 mil pessoas se despediram de Mandela nos 2 primeiros dias de velório. Amanhã será o terceiro e último dia da cerimônia em Pretória. No sábado, o corpo será levado para a aldeia de Cuno para ser sepultado no domingo. Intérprete de cerimônia memorial de Nelson Mandela declara que não é impostor e afirma ser esquizofrênico. Tansanka Jantie afirma que sofreu um episódio esquizofrênico quando estava no palco durante o evento. Ele disse que estava tendo alucinações e ouvindo vozes e pediu desculpas pelo episódio. Apesar disso, Tansanka alega ter todas as qualificações para trabalhar como intérprete de língua de sinais. Ele teria recebido $85 pelo trabalho na cerimônia memorial de Mandela. Justiça australiana proíbe casamento homossexual na capital do país, Canberra. Na Índia, a Suprema Corte voltou a criminalizar relações sexuais entre gays. Segundo a decisão da Suprema Corte da Austrália, a lei que permitia a união entre casais do mesmo sexo ia contra a Constituição do país, que define casamento como a união entre um homem e uma mulher. Por isso, 30 casamentos gays realizados na semana passada serão anulados. Já na Índia, a Suprema Corte derrubou uma decisão de 2009 que descriminalizava o sexo gay. Segundo o tribunal, a decisão de 4 anos atrás, tomada por um tribunal de Nova Delhi, só poderia ter sido tomada pelo governo do país. A medida causou protestos de homossexuais e de ativistas de direitos humanos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar de comunidade gay. Em 24 horas, os gays sofreram 2 inesperadas bordoadas. Começou ontem com a Índia, onde a Suprema Corte anulou a decisão de um tribunal inferior que deixava de considerar criminosa a atividade homossexual. A segunda bordoada veio hoje, da Austrália, onde também a Suprema Corte considerou ilegal uma decisão de um tribunal da capital, Canberra, que autorizava o casamento gay. São 2 precedentes perigosos. A Índia é um gigante de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a segunda população mundial logo depois da China. De acordo com a BBC, hoje em dia, nenhum tribunal indiano condena um homem ou uma mulher por relações com pessoas do mesmo sexo.
A lei está ultrapassada. Foi publicada em 1860, nos tempos do colonialismo britânico. Mas ela já é o suficiente para que policiais pratiquem a humilhação de frequentadores dos guetos homossexuais. O caso da Austrália é mais difícil de entender. Ela vai contra uma corrente mundial que já levou 17 países a adotarem o casamento gay. 2 dezenas de outros países aceitam a união civil entre homossexuais. Não é uma questão que diga respeito apenas a uma minoria. É modernamente uma questão de direitos humanos, como declarou hoje em Genebra Navi Pillay, a alta comissária da ONU para essa área, direitos humanos. Punir os que são diferentes da gente é uma brecha perigosa para a discriminação religiosa, para a discriminação política, para a discriminação racial. É rigorosamente idiota acreditar que eu estou certo e que estão errados os que não são ou não pensam como eu. O casamento gay é uma conquista recente da humanidade. Começou na Holanda há apenas 12 anos. Nos países em que o parlamento não teve coragem para legislar, como no Brasil, a decisão de adaptar a lei aos costumes veio do judiciário. A previsão de pessoas com a cabeça um pouquinho mais aberta era de que seria um processo vagaroso, mas constante. Eis que os homossexuais da Índia voltaram a ser criminosos e os homossexuais da Austrália não podem mais se casar. Os 2 países engataram a marcha ré. É assim que o mundo gira. Boa noite. Assaltante é baleado pela polícia durante um tiroteio em tentativa de roubo a banco na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O assalto na Vila Mariana começou por volta das 8h30 da manhã, antes do banco abrir. Imagens do circuito interno mostram um movimento estranho na agência. Um homem bem vestido entra com uma arma na mão. Os policiais militares chegaram cerca de 10 minutos depois. E quando nós adentramos na agência, um indivíduo saiu, correndo e foi para o piso superior. A minha equipe, mais uma equipe de policiais civis, nós acompanhamos esse indivíduo no interior da agência. Subiram também? Subiram, E quando ele presenciou que nós estávamos chegando, ele chegou a pular na parte do fundo do estacionamento. E um outro indivíduo não conseguiu pular, nós conseguimos deter. Aí ordenamos para que ele parasse, ele deitou no chão, já desarmamos ele. Esse outro indivíduo que pulou, estava uma equipe de policiais civis no fundo da agência. Esse indivíduo ele pulou e já começou a disparar em direção aos policiais civis, que também revidaram esse disparo, onde esse indivíduo foi baleado. E na agência, na parte superior, nós conseguimos libertar mais ou menos umas 7 pessoas que estavam amarradas e amordaçadas. Segundo o sargento, os bandidos ainda deixaram para trás uma bolsa com informações sobre os funcionários da agência. Ou seja, eles planejavam, eles já estavam seguindo alguns funcionários, já estavam estudando essa agência já há algum tempo para tentar roubar essa agência. Germano Luiz Ribeiro, que já tem passagens por roubo, foi detido em flagrante dentro da agência. Na cela da carceragem do DEIC, ele ainda vestia as roupas sociais que usou para entrar no banco sem levantar suspeitas. Fui na intenção de roubar o banco, foi matar ninguém. Outro bandido trocou tiros com a Polícia Civil, foi baleado e levado para um hospital da região. Com os 2 bandidos capturados, a polícia apreendeu 2 pistolas, munição e algumas roupas. Os bandidos escolheram uma agência bancária que tem muitas rotas de fuga. Fica bem perto da Avenida Domingos de Moraes e a menos de 20 metros da estação Ana Rosa do metrô. Esta também é uma região com muito comércio. Os lojistas disseram que houve pânico entre quem passava na rua e todos tiveram que baixar as portas. Na realidade, estava todo mundo com medo, Porque a gente não sabia o que ia acontecer, Porque tinha muitos policiais, tinha helicóptero. Então, foi um momento bem de pânico, Na semana passada, 4 ladrões assaltaram uma agência bancária do mesmo grupo na Avenida Paulista. Eles usavam terno, tinham crachás do banco e conseguiram fugir com uma quantia em dinheiro que ainda não foi revelada. Nenhum membro da quadrilha foi preso. Cinema para todos. Há uma década, o Cine Favela exibe filmes e oferece oficinas de cinema para os moradores da comunidade de Heliópolis. Uma história que se passa na favela. Um cantor de ópera, morador de Heliópolis, é atropelado por um carro em alta velocidade. No momento do acidente, o rádio toca um funk. O fantasma dele reaparece para assombrar os moradores. Mano,
Eu filmei tudo, mano. Você filmou, mano? O filme Lá em Heliópolis, recém-lançado, é a mais nova criação da turma de alunos do Cine Favela. Por um ano inteiro, 25 moradores da comunidade participaram de oficinas de roteiro, câmera, fotografia, edição e rodaram o filme em um único dia. O que mais me chamou a atenção foi o fato de ser 100% coletiva, assim, a criação. Desde a criação até a produção mesmo, e pós-produção. Foi uma coisa onde todo mundo se ajudava ali, todo mundo aprendia e ensinava junto. Para Edson, comerciante de Heliópolis, a experiência de atuar foi bem rápida, mas transformadora. Não acredito em lendas. Morreu, morreu. Tô precisando fazer uma faculdade, né? E pensando. Aí tô pensando em entrar nessa área. O sentido de viver muda um pouco. E é muito bom isso. O Cine Favela nasceu em 2003 por um grupo de amigos em busca de mais lazer e cultura na região tão carente de tudo. Reginaldo é um dos fundadores. Foi ele quem teve a ideia de fazer oficinas de cinema em um festival que acontece todos os anos e recebe filmes de periferias do mundo inteiro. Veio filme do México, veio filme dos Estados Unidos, veio filme da Argentina, veio filme daquelas regiões que está em pé de guerra hoje ainda, né? Então vem filme de tudo quanto é lugar e tem muita comunidade produzindo hoje. Cinema não é só para quem tem poder aquisitivo forte, não. As pessoas sem estrutura conseguem fazer cinema também. O filme dos alunos da oficina não concorre, mas participa de outros festivais de cinema independente. Na edição deste ano do Festival Cine Favela, foram mais de 500 inscritos. O vencedor foi o filme A Rua é Pública, que veio da Bahia. Isso não é lugar de jogar rua, não. Se sujar a minha roupa, eu vou rasgar. Ei! Ei! O que foi? A Rua é Pública. O Cine Favela cresceu. Hoje, além do festival, das oficinas de cinema, da exibição de filmes, o espaço ainda recebe peças de teatro, aulas de capoeira, de karatê, tudo de graça para quem mora aqui em Heliópolis. O espaço até ficou pequeno para tanta atividade. Um antigo bar foi transformado em sala multiuso. Tudo é pago com o dinheiro arrecadado entre os moradores. A nossa dificuldade hoje, todo mundo que a gente conta para trabalhar no projeto, eles trabalham em firma, eles têm o emprego deles. Se eles se dedicassem, se eles tivessem uma estrutura para trabalhar em prol do Cine Favela, fosse remunerado pelo Cine Favela, talvez nós seríamos um dos maiores produtores de cinema no Brasil. O que é aquilo ali, cara? Nossa! Meu! O céu nublado e a garoa que cai sobre a capital paulista deve persistir até amanhã de manhã. Uma notícia boa, no fim de semana o sol finalmente volta a brilhar na cidade. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A sexta-feira será de calor e chuva em grande parte do Brasil, com exceção de algumas áreas do sul e do nordeste, onde o tempo fica firme. Mas no sudeste a previsão ainda é de chuva forte. Chove principalmente entre o Vale do Jequitinhonha e o norte capixaba. A boa notícia é que em São Paulo e no Rio, que tem sofrido com alagamentos nos últimos dias, a chuva finalmente dá uma trégua. A chuva também não aparece e o tempo fica firme entre o Maranhão e Sergipe e no centro-leste da região sul. Nas demais áreas brasileiras, previsão de chuva com risco de temporais na Bahia, em Goiás e em Mato Grosso. Máximas amanhã de 32 graus em Belém e de 31 em Salvador. Em São Paulo, o tempo volta a abrir e a temperatura sobe. O céu ainda fica com muitas nuvens no norte e leste paulistas, mas não chove. No centro-oeste, máxima de 33 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 31 em Araraquara e também em Barretos. E na faixa leste, máxima de 27 graus no litoral. Amanhã o dia começa nublado e com chuviscos na capital, mas à tarde o tempo abre com máxima de 25 graus. E no fim de semana o sol volta a brilhar e não há previsão de chuva. As máximas sobem para os 28 e 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! No estado do Rio de Janeiro, sobe para 3 o número de mortos pelas chuvas que começaram na madrugada de ontem. No município de Itaperuna, um jovem de 15 anos está desaparecido. Nesta tarde, o governador Sérgio Cabral se reuniu com os secretários de Estado e com prefeitos de 10 cidades da Baixada Fluminense para discutir os problemas causados pela tempestade. Na reunião, ficou estabelecido o pagamento de um aluguel social para as famílias dos municípios mais atingidos.
Equipes da Secretaria Estadual de Assistência Social começaram hoje a visitar as cidades para avaliar quantas famílias perderam suas casas e pertences. Em todo o estado, mais de 5.000 pessoas ficaram desalojadas e cerca de 400 desabrigadas em decorrência das chuvas. Em todas as áreas afetadas, equipes começaram a trabalhar na limpeza de ruas, redes pluviais, calhas e rios e no restabelecimento de energia elétrica. Voltou a chover em algumas regiões do estado e, embora a intensidade da chuva tenha sido de fraca a moderada, vários rios estão em estado de alerta ou com risco de transbordamento. Em Nova Iguaçu, por exemplo, ainda há riscos de deslizamentos, segundo a Defesa Civil. Em São Paulo, 2 experiências mostram que não falta criatividade para aproximar o leitor dos leitores, aliás, o livro dos leitores. A leitura pode começar tanto numa estação de trem como numa cantina na hora do almoço. Quem olha o restaurante no bairro de Santana, na zona norte da capital, com um pouco mais de atenção, logo percebe que está rodeado de livros que foram colocados em pequenas estantes nas paredes. Exemplares que são mais do que uma simples decoração do estabelecimento. Os mais de 300 títulos podem ser manuseados e lidos durante o almoço e até levados para casa. É um momento que realmente às vezes a gente fica 20 minutinhos, 15 esperando e você está adquirindo um pouco de cultura, né? Cíntia escolhe no cardápio o que vai comer e nas estantes o livro que vai satisfazer o gosto pela leitura. Esse, por exemplo, é um livro que me lembra a minha infância. Então, é uma história que eu assisti o filme junto com a minha avó, né? E eu lembro perfeitamente da história. A ideia de juntar a boa comida com a literatura foi do bibliotecário Cláudio Silva, que deixou a profissão para se transformar em dono de restaurante e chefe de cozinha, o que não significou abandonar a paixão pelos livros. Nós começamos aí com 100 e poucos livros e hoje nós temos mais de 300 livros entre os que estão aqui e os que estão emprestados, né? Um outro diferencial do restaurante, além dos livros, é que as mesas aqui não têm números. Elas foram batizadas com nomes de escritores famosos. Aqui a gente conhece um pouco da história desse autor e também algumas curiosidades, como por exemplo, a comida preferida de cada um deles. No caso aqui, de Machado de Assis, ele tinha preferência pela galinha cabidela. Temos excelentes bibliotecas públicas, que têm as deficiências, lógico, né, mas que têm um acervo muito bom e que não são utilizadas, né? Então, o que a gente queria aqui era facilitar essa busca pela leitura. E que tal ler enquanto está nos trens da CPTM? Algumas estações ganharam mini bibliotecas como esta. O objetivo que é você ter um livro gratuito, você poder ler sem precisar comprar um livro, né? Mas que também esse livro retorne para a estação e para os trens para que outras pessoas que vêm depois de você também tenham essa mesma oportunidade. E claro, aqui aceitam-se doações. E olha que não são poucas. Desde 2006, a companhia realiza a ação que agora virou permanente. Desde então, já foram distribuídos mais de 114 mil livros de todos os gêneros. Não tem outro jeito de você ter conhecimento, é só mesmo lendo. A iniciativa é bom, né? Porque vai e todo mundo começa, né, a ler e ficar informado. A gente, quando fica aqui na estação, supomos, 10 minutos parece 1 hora. E você tendo alguma coisa para ler, você distrai, o trem chegou, eu nem vi. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Teatro Municipal de São Paulo termina seu produtivo primeiro ano sob a batuta do maestro John Ashley com uma montagem de La Bohème de Puccini. A ópera terá mais 10 apresentações de hoje até o fim do ano. A direção de cena é do francês Arnaud Bernard, que já dirigiu óperas no Metropolitan de Nova York, Covent Garden de Londres e a La Scala de Milão.
O próprio Nestlin rege a Sinfônica Municipal. Para viver a trágica Mimi, revezam-se a soprano grega Alexia Volgaridou e a alemã Susanne Braunsteffer. Para viver o desesperado Rodolfo, revezam-se os brasileiros Fernando Portari e o estreante Atala Ayan com o francês Jean-François Borras. A Orquestra Sinfônica de São Paulo encerra esta semana sua temporada de concertos 2013 com um programa modernista. Começa com os tímpanos e a percussão da orquestra tocando em estreia mundial a peça A Luz do Meio-Dia, obra do compositor mineiro Eduardo Guimarães Álvares, falecido esse ano, e encomendada pela OSESP para homenagear a timpanista Elizabeth Delgrande, que está há 40 anos na orquestra. Ela será solista e a regência ficará a cargo de outro timpanista, Ricardo Bolonha. Depois, sob a regência da maestrina titular Marinha Alsop, a OSESP interpreta a belíssima Sagração da Primavera de Stravinsky e a obra Amérique de Edgar Varèse. A segunda edição do Prêmio MASP foi entregue ontem a Odiris Mlazo, na categoria Exposição do Ano, e a Rodrigo Braga, na categoria Artista Emergente. Cada um ganhou R$70 mil. A novidade foi a criação do prêmio Conjunto da Obra. A primeira escolhida foi Regina Silveira, que recebeu R$200 mil. E os três ganharam exposições individuais que serão abertas ao público amanhã. Regina é uma mestre inconteste das artes. Uma amostra de Regina é sempre uma agradável surpresa. Lazo ganhou o prêmio pela exposição na Galeria Vermelho, mas também foi um dos 2 artistas que representaram o Brasil na Bienal de Veneza e participou da Bienal de São Paulo no ano passado. Braga também estava na nossa Bienal. As 3 exposições juntas trazem o MASP para mais perto do melhor de nossa arte contemporânea. Boa noite. Nova norma da ANS determina que planos de saúde cubram testes genéticos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou hoje nota técnica com normas para garantir a cobertura de exames genéticos pelos planos. As diretrizes passam a valer no dia 2 de janeiro. Ao todo, os exames poderão ser feitos para o diagnóstico de diversas doenças genéticas, entre elas doenças neurológicas, doenças do sangue e alguns tipos de câncer hereditários, como de ovário, de intestino e de tireoide. No entanto, a realização dos exames genéticos só será autorizada depois de esgotadas todas as outras alternativas de diagnóstico. A ANS também exigirá que o pedido do exame seja feito por um geneticista. Daqui a pouco, Justiça Desportiva nega recurso do Vasco, que pedia anulação do jogo contra o Atlético Paranaense. E a crise política na Tailândia. Manifestantes cortam fornecimento de energia da sede do governo e invadem o prédio. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Está chegando a hora. Domingo tem troféu Mesa Redonda Celso Cardoso. Pois é, Estela, o programa será exibido às 10h30 da noite no próximo domingo com a premiação aos melhores do Campeonato Brasileiro. O goleiro Jefferson do Botafogo e da Seleção Brasileira esteve no evento e falou da expectativa dele para a próxima Copa do Mundo. Qual foi a dificuldade de se tornar artilheiro do Campeonato Brasileiro numa equipe que, num primeiro momento, foi montado para fazer uma campanha de não rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Olha, quando o nosso time encaixou foi muito bom. As bolas começaram a aparecer, nosso time começou a tocar muito a bola e a bola chegava muito fácil lá na frente. Então isso me ajudou bastante, a bola sobrava para mim, eu colocava para dentro. Tentava fazer os gols para ajudar o time. Ele falou o seguinte, que foi muito ajudado por todos vocês. Eu dizia da dificuldade que é ser artilheiro numa equipe que foi montada para não cair. É, verdade. Isso desde o início, né? Todos acharam que a equipe do Atlético Paranaense de repente ia cair, mas com a chegada do Mancini, com a união de todos os jogadores, a gente conseguiu reverter e fazer um ano fantástico. Então tá de parabéns a todos os jogadores pela conquista da Libertadores e principalmente o Ederson, o seu artilheiro. A gente comenta lá que é o baixinho Romário. E a Libertadores? Libertadores estamos firme e forte. Tomara que dê para 2014 a gente fazer a mesma campanha que a gente fez esse ano. 2014, ano de Copa e a briga por essa camisa de titular no time do Felipão. Tá bonita. Tá bom, a disputa tá boa. Mas graças a Deus a gente vem numa pegada aí muito boa nesses 3 últimos anos, nesses 4 últimos anos.
né? Uma regularidade muito boa, e não é à toa que a gente está tendo a oportunidade de seleção. Esperamos que a gente possa continuar e, se Deus quiser, estar aí no ano que vem defendendo o Brasil. E agora Libertadores, Botafogo, que está na Libertadores por causa que a Ponte Preta não conseguiu superar o Lanús na decisão da Copa Sul-Americana. Além de perder vaga na Libertadores da América do ano que vem, a Ponte Preta segue com um amargo jejum de títulos em sua história centenária. O estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, poderia ser o palco de um título histórico da Ponte Preta. Mas as chances da Macaca ficaram pequenas no chute cruzado de Blanco que Victor Ayala desviou para o gol. 1-0 Lanús. E o sonho do time de Campinas acabou no escanteio batido da direita. Santiago Silva cabeceou e Blanco aproveitou o rebote do goleiro Roberto para definir o placar e sacramentar a equipe argentina como campeã da Copa Sul-Americana em 2013. Com a derrota da Ponte, que jogará a Série B do Brasileirão ano que vem, o Botafogo garantiu uma vaga na Libertadores de 2014. Já o Lanús segue com grandes chances de vencer o torneio Apertura, espécie de primeiro turno do Campeonato Argentino. Superior Tribunal de Justiça Desportiva nega recurso do Vasco que pede a anulação do jogo contra o Atlético Paranaense em Santa Catarina na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Estela, a partida ficou interrompida por 73 minutos por conta da briga envolvendo torcedores dos dois times. De acordo com o Vasco, a paralisação ultrapassou os 60 minutos estipulados como limite no regulamento. Flávio Sveiter, presidente do STJD, rejeitou o pedido vascaíno e manteve o placar da partida, 5-1 Atlético. O Vasco ainda pode recorrer e o presidente do clube, Roberto Dinamite, garante que vai brigar na justiça até o final pelos pontos daquele jogo. Outro assunto que será decidido no tribunal é a escalação irregular de jogadores, realizada por Flamengo e Portuguesa. Nos bastidores é dada como certa a perda de pontos destes clubes, o que resultaria no rebaixamento do clube paulista. Homenageado no evento em São Paulo, o presidente da CBF, José Maria Marim, comentou o assunto. Honra ao mérito por realizações na vida. É a 10ª edição do prêmio Paul Donovan Kiga. E um dos homenageados, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, que enfatizou a questão paz no futebol. E é um tema muito decorrente nesse instante que nós tivemos os acontecimentos lamentáveis fechando o campeonato. O senhor demonstrou uma preocupação grande com isso. Você tem toda a razão. Eu não preciso me alongar a respeito das cenas lamentáveis que nós vimos no último domingo por ocasião da partida entre o Vasco da Gama e o Clube Atlético Paranaense. Um espetáculo deprimente, muito triste para todos nós. Agora, mais do que nunca, deve ser aplicado com todo rigor a lei. A CBF acompanha, organiza o campeonato, mas ela não tem o poder de polícia. Agora, isso compete aos poderes competentes. Outra questão que mexe ainda com a final do Campeonato Brasileiro, a movimentação do Fluminense no Tribunal de Justiça Desportiva, entendendo que a Portuguesa agiu de forma não correta na colocação de um jogador que estava penalizado e não cumpriu essa pena, reivindica os pontos, o que mexeria na questão do rebaixamento. O papel da CBF é só observar? A CBF vai acompanhar com toda atenção todas as informações que forem necessárias a serem prestadas junto aos órgãos competentes, nós vamos prestar. E cobrar? É claro, e cobrar. Agora, nós não julgamos. E o senhor cobra pressa nesse processo? Eu acho que quanto mais depressa for resolvido, será um bem para todos e principalmente para o futebol brasileiro. Bom, falando do julgamento da Portuguesa na segunda-feira, Celso, ela pode ser até rebaixada, né? Mas, apurando o que tem acontecido, é vergonhoso. A imagem do Brasil, sede da próxima Copa do Mundo, já ficou arranhada pelas imagens de violência mostradas no final de semana envolvendo torcedores do Atlético Paranaense e do Vasco. Aí depois, a decisão de um campeonato pode ocorrer na justiça. E por questões... O famoso tapetão voltando, E por falhas grotescas, típica de amadores. Por exemplo, a Portuguesa tem um advogado que não faz parte do corpo jurídico do clube, foi contratado no STJD e trabalha para outros clubes. Aí você tem um julgamento no tribunal, uma sentença que é comunicada por telefone.
Quer dizer, então, se o Fluminense estava buscando uma brecha para se manter na primeira divisão, encontrou. A Portuguesa foi negligente, muitos auditores já se manifestaram publicamente, inclusive, e a Portuguesa vai perder os pontos por ter escalado o jogador de maneira irregular. Perde 3 pontos, mais o ponto conquistado na partida, 4 pontos. E aí, com essa perda desses 4 pontos, será rebaixada e o Fluminense será salvo. O Flamengo também deve perder pontos, mas mesmo perdendo 4 pontos, se mantém ali com um número suficiente para se manter na elite do futebol brasileiro. Agora, no caso do Vasco, né, Celso, foi uma decisão acertada do STJD, né? E é mais vergonhoso ainda. O Vasco, ele alega que a partida deve ser impugnada, porque o árbitro, ele tem o poder de decidir pela continuidade do jogo. Vasco que pode recorrer ainda, né? Sim, mas naquele momento, depois da confusão, o Vasco perdia por 1-0, o árbitro entendeu que poderia seguir com a partida. E a partida transcorreu de maneira normal, tranquila. O Vasco foi goleado por 5-1, perdeu no campo. Pleitear na justiça a permanência na primeira divisão é vergonhoso. É verdade, com certeza. O Raja Casablanca, representante do país sede do Mundial de Clubes da FIFA, está classificado para as quartas de final. O time marroquino derrotou o Auckland City da Nova Zelândia por 2-1 e agora enfrenta o Monterrey do México nas quartas de final. O vencedor dessa partida enfrenta o Atlético Mineiro, que hoje realizou o primeiro treino no Marrocos. Fez ontem à noite no Stade de Marrakech o primeiro treino em solo marroquino depois de 16 horas de viagem para chegar ao país onde será disputado o Mundial de Clubes. Apenas o zagueiro Leonardo Silva e o atacante Luan foram poupados da atividade e correram em volta do campo. Vai se aproximando da competição, a gente vai ficando um pouco mais ansioso, mas a gente está procurando controlar isso para que a gente possa aproveitar os trabalhos e para que não deixar também que a ansiedade atrapalhe na qualidade do trabalho, né? Então a gente está, isso é mais de início, daqui a pouco a gente já está acostumado, já está bem focado no jogo. O Galo estreia na competição na próxima quarta-feira contra o vencedor de Raja Casablanca e Monterrey, que se enfrentam no sábado. A expectativa do Atlético Mineiro deve passar pela fase semifinal e aí fica a expectativa para uma final contra o Bayern de Munique. Hoje, o melhor time do mundo. Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, tem o Guardiola, tem jogadores de nível muito alto, como Götze, como o Ribéry, enfim. A boa notícia, pelo menos, é que o Robin não vai poder jogar porque está machucado. Vai ser uma partida muito difícil de chegar até lá. O Atlético passe para disputar essa final tão esperada. A gente espera. Celso, muito obrigada. Uma boa noite. Até amanhã. É com você, Laerte. Crise política se agrava na Tailândia. A primeira-ministra afirma que não deixará o poder. Os camisas vermelhas apoiadores do governo declararam apoio à premier Ingluk Shinawatra contra as investidas do Partido Democrata, que lidera os protestos e tenta tomar o poder. Hoje, manifestantes cortaram o fornecimento de energia da sede do governo tailandês e invadiram o prédio. Eles temem as eleições parlamentares convocadas para fevereiro, que podem manter a ministra no poder, já que ela é apoiada pela maioria da população. Ingluk voltou a afirmar que não irá renunciar. Na Ucrânia, continuam os protestos na Praça da Independência em Kiev. Após os confrontos com a polícia, manifestantes voltaram a erguer barricadas. Diante da violência usada pelo governo de Viktor Yanukovych contra a oposição, os Estados Unidos estudam impor sanções à Ucrânia. Pelo menos 5.000 pessoas continuam acampadas na praça. Na Argentina, diminui tensão após onda de saques causada por greve policial. Autoridades conseguiram entrar em acordo sobre os reajustes salariais pedidos pela categoria, o que pôs fim às paralisações em quase todo o país. 3 pessoas morreram e 100 ficaram feridas durante as greves, que atingiram cerca de 20 províncias. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. E essas foram as nossas principais notícias. STF vai investigar o suposto cartel nos trens e metrô de São Paulo. Tentativa de assalto a banco na Vila Mariana termina com um criminoso baleado. Dezenas de manifestantes ligados ao movimento Black Bloc prestam depoimento em São Paulo. Eles são investigados por atos violentos nos protestos realizados na cidade nos últimos meses. Justiça australiana proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo na capital do país. Em plena era digital, o projeto reúne pessoas que participam de um grupo internacional que ainda troca cartões postais.
Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Descubra como se prevenir das doenças de verão. Hoje, 10h20 da noite no Todo Seu.